Você já se perguntou o que diferencia as pessoas que realmente superam a vida das que se deixam levar pelas circunstâncias? O que os mais fortes sabem que a maioria das pessoas nunca aprende? Hoje, você vai descobrir algo que muitos tentam esconder. Algo que pode mudar a maneira como você encara os desafios que a vida coloca no seu caminho. Se você acha que a força vem apenas do físico ou da sorte, está na hora de repensar tudo o que sabe sobre resistência e resiliência. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui não é para qualquer um. São lições poderosas, ensinadas por aqueles que dominaram o verdadeiro segredo da vida, a filosofia estoica. Se você está pronto para olhar a vida de frente e entender o que realmente significa ser forte, então você chegou ao lugar certo. Mas lembre-se, isso não é para todos. Só aqueles dispostos a enfrentar a dor, o medo e a incerteza com coragem e sabedoria podem aplicar essas lições. Se você está pronto para ir além, então não perca o que vem a seguir. Você está prestes a aprender algo que mudará para sempre a sua forma de pensar e viver. A primeira lição que você precisa entender para se tornar uma pessoa verdadeiramente forte está no controle. E não estamos falando sobre tentar controlar as situações ao seu redor, porque isso é impossível. O que você pode controlar, e o que é realmente importante, é como você reage a tudo o que acontece na sua vida. No estoicismo, essa ideia está no cerne da filosofia. Não podemos controlar as ações dos outros, os imprevistos, o que o destino nos reserva, mas temos total domínio sobre nossas reações, nossas escolhas e nossa atitude diante de tudo. Esse é o poder do controle. Imagine um momento em que a pressão estava no seu limite. Talvez um desafio no trabalho, uma crise pessoal ou até mesmo um acidente inesperado. Agora, pense nas pessoas que conseguiram manter a calma nesses momentos. Como elas fizeram isso? Elas não tentaram controlar o incontrolável. Elas entenderam que, diante da tempestade, a única coisa que realmente podem controlar é a sua própria mente. Essas pessoas se tornaram mestres na arte de se manter focadas no meio do caos. Elas mantiveram a calma e o foco, sem ceder ao pânico ou à ansiedade. Considere a história de James Stockdale, um oficial da Marinha dos Estados Unidos que foi capturado durante a Guerra do Vietnã. Stockdale foi torturado brutalmente durante anos. Ele vivenciou uma das experiências mais cruéis que uma pessoa poderia enfrentar. E, no entanto, ele manteve o controle total sobre sua mente. Stockdale acreditava que o verdadeiro poder não estava em ceder à desesperança ou ao desespero, mas em decidir como reagir àquela situação. Ele usava a filosofia estoica como um escudo, lembrando-se de que, mesmo nas piores condições, ele não perderia o controle sobre quem ele era. Em vez de se deixar consumir pelo sofrimento, ele se concentrou no que poderia controlar: sua mente, seus pensamentos, sua dignidade. A história de Stockdale é um exemplo extremo, mas ele ilustra perfeitamente o ponto fundamental do controle. Nos momentos mais difíceis, é nossa reação que determina quem somos. O que nos torna fortes não é o que acontece conosco, mas como escolhemos lidar com isso. Ao invés de ser arrastado pelo caos, o verdadeiro poder está em controlar as nossas respostas. A maioria das pessoas se deixa levar pelas circunstâncias, permitindo que o estresse, a raiva ou a frustração tomem conta, e quando isso acontece, elas perdem o controle. Elas reagem de forma impulsiva, e isso só as afunda mais nas dificuldades. Mas quem tem controle sobre si mesmo permanece calmo, focado e, mais importante, segue em frente. O maior erro que as pessoas cometem é achar que têm controle sobre os outros ou sobre os acontecimentos ao redor. Nós não temos controle sobre os imprevistos, nem sobre as ações de outras pessoas. E isso é uma grande fonte de sofrimento. Quando colocamos nossa felicidade e nosso bem-estar nas mãos de fatores externos, estamos condenados ao fracasso. Por quê? Porque o mundo nunca vai ser como queremos que ele seja. As pessoas vão nos decepcionar, as coisas vão sair do nosso controle. E isso é inevitável.
Se você baseia sua paz interior em controlar os outros ou as circunstâncias, você está colocando seu equilíbrio emocional em algo que nunca pode ser realmente controlado. Mas o estoicismo nos ensina algo muito mais poderoso: o controle interno. Você tem o poder de decidir como reagir a tudo isso. E essa é a grande diferença entre os fracos e os fortes. Os fracos não sabem como lidar com as adversidades. Eles deixam suas emoções tomarem o comando, permitem que as dificuldades do dia a dia os derrubem e os definam. Eles reagem ao invés de responder. Já os fortes entendem que a adversidade faz parte da vida, mas que a forma como lidam com ela é o que realmente importa. Eles não se deixam abalar pelas circunstâncias. Eles mantêm o controle sobre seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Quando algo dá errado, o que você faz? Quando alguém te decepciona, ou quando você se vê diante de um obstáculo difícil, como você reage? O estoicismo nos ensina a reagir de forma racional, a separar nossas emoções do que realmente podemos controlar. Claro, você pode sentir raiva, tristeza ou frustração. Essas emoções são naturais. Mas a verdadeira força vem quando você escolhe como essas emoções vão afetar suas ações. A raiva pode ser transformada em motivação para encontrar soluções. A tristeza pode ser usada como combustível para crescer e aprender com a situação. Mas para isso, é necessário ter o controle da sua mente. Esse é o verdadeiro poder. O controle não é sobre se tornar insensível ou impassível. Não é sobre suprimir suas emoções ou viver como se nada afetasse você. O controle é sobre escolher sua resposta diante do que acontece. O controle é a capacidade de manter a calma e o foco, de não se perder na turbulência, mas de se manter firme no seu propósito. E esse controle interno é o que distingue aqueles que têm uma vida de paz e estabilidade daquelas pessoas que se sentem constantemente à mercê das circunstâncias. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma situação desafiadora, lembre-se disso. Você tem o poder de escolher como reagir. O que você não pode controlar é o que acontece ao seu redor, mas você pode controlar suas atitudes, seus pensamentos e suas reações. Isso sim é o que vai definir a sua vida e o seu sucesso. Quem tem controle interno não se abala pela tempestade. Eles sabem que a tempestade vai passar e que sua capacidade de se manter focado e calmo vai ser a chave para atravessá-la. Nos momentos mais difíceis, não é a tempestade que define você, são as suas reações a ela. Então, da próxima vez que algo sair do seu controle, pare e pergunte a si mesmo: estou no controle das minhas emoções ou elas estão no controle de mim? Essa é a pergunta crucial. E se você souber responder a ela com sabedoria, você estará no caminho para se tornar verdadeiramente forte. Uma das lições mais profundas do estoicismo é a compreensão de que a dor e o sofrimento são partes inevitáveis da vida. Eles não são algo que podemos evitar, mas sim uma constante que faz parte do processo de crescimento humano. Em vez de tentar fugir deles, o que os estoicos nos ensinam é a abraçá-los, a compreendê-los e a usar essas experiências dolorosas como ferramentas para nos tornarmos mais fortes. Para os estoicos, a dor não é apenas algo a ser suportado, mas uma oportunidade para aprender e evoluir. A resistência à dor só prolonga o sofrimento. Quando nos recusamos a aceitá-la, ela toma conta de nós, nos paralisa, nos impede de seguir em frente. Mas quando decidimos aceitá-la, ela perde o poder sobre nós. A vida nunca será isenta de desafios. Todos enfrentam dificuldades em algum momento, e é na maneira como lidamos com elas que se revela a nossa verdadeira força. Não importa o quanto tentemos evitar, a dor vai aparecer em algum momento, seja em forma de perda, fracasso, decepção, ou até mesmo de um sofrimento físico. O que define quem somos, no entanto, não é o tipo de dor que experimentamos, mas como escolhemos enfrentá-la. Para os estoicos, o sofrimento é inevitável, mas a maneira como lidamos com ele é uma escolha nossa, e essa escolha pode nos transformar. A dor não é algo que deva ser visto como um inimigo, mas como um professor.
que, se soubermos ouvir, nos ensinará lições valiosas sobre a vida e sobre nós mesmos. A resistência à dor, em muitos casos, pode até ser mais prejudicial do que o sofrimento em si. Quando tentamos fugir da dor ou ignorá-la, ela não desaparece. Ela apenas se torna mais forte, mais persistente. O sofrimento reprimido vai se acumulando e nos envenenando internamente. Ele toma a forma de ansiedade, depressão e medo, criando uma prisão emocional. Quando, ao contrário, aceitamos a dor, aceitamos o sofrimento como algo natural, como uma parte do processo da vida, ele perde o seu poder sobre nós. Aceitar a dor não significa se entregar a ela ou se deixar ser dominado. Significa entender que ela faz parte da jornada. E, ao aceitá-la, damos o primeiro passo para superá-la. Os estoicos acreditam que o sofrimento é um teste da nossa resiliência. Eles nos ensinam que a maneira mais eficaz de superar as adversidades não é fugir delas, mas enfrentá-las de frente, com coragem e equilíbrio emocional. Quando aceitamos a dor, não a vemos mais como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. Isso nos permite manter a calma, o controle e o foco, mesmo nas situações mais difíceis. Por quê? Quando aceitamos que a dor faz parte da vida, ela já não tem o poder de nos derrubar. Ela se torna uma ferramenta de aprendizado. Um grande exemplo disso é a filosofia do imperador romano e filósofo estoico, Marco Aurélio. Ele viveu em uma época turbulenta, marcada por guerras, traições e dificuldades pessoais. Mesmo diante de todos os desafios, Marco Aurélio manteve sua mente focada na ideia de que a dor era uma parte essencial da vida e que ela poderia ser usada para crescer. Ele não via suas dificuldades como algo para se lamentar, mas como oportunidades de exercitar sua virtude, sua paciência e sua sabedoria. Em seus escritos, ele nos lembra constantemente de que a dor, embora inevitável, não tem poder sobre aqueles que escolhem aceitá-la com sabedoria. Não podemos evitar que a dor venha, mas podemos escolher o que fazer com ela. E o primeiro passo para a verdadeira superação é não resistir a ela. Em vez de lutar contra a dor, a verdadeira força está em aprender com ela, em usá-la como combustível para seguir em frente. A dor, quando aceita, nos ensina a ser mais fortes, mais preparados para os desafios da vida. Ela nos ensina a resiliência, a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Os estoicos acreditam que é exatamente nesses momentos, nos momentos de sofrimento, que as pessoas mais fortes se destacam. Imagine que você está enfrentando um grande fracasso ou uma perda significativa. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela é o que determina o seu futuro. Se você tentar resistir, você só se prenderá a ela ainda mais. Mas se você a aceitar, se você olhar para ela como uma oportunidade de aprender, você descobrirá uma força interior que talvez nem soubesse que possuía. A dor não será mais um inimigo, mas uma aliada na sua jornada de autoconhecimento e crescimento. O sofrimento também é um grande equalizador. Ele não escolhe quem vai atingir. Todos, sem exceção, irão enfrentá-lo em algum momento. E é justamente nesse ponto que a verdadeira grandeza se revela. Aquelas pessoas que conseguem olhar para a dor com uma perspectiva diferente, que não se deixam abater por ela, são as que se destacam. A dor para elas não é algo que as quebra, mas algo que as fortalece. Elas sabem que, assim como as tempestades, a dor vai passar, e ao final, elas sairão mais fortes, mais sábias, mais preparadas para o que vier pela frente. O estoicismo nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas também que ele é passageiro. A dor é uma fase, não um estado permanente. Quando aceitamos isso, ela perde o poder de nos dominar. As pessoas que se tornam verdadeiramente fortes são aquelas que não têm medo da dor. Elas a enfrentam com coragem, com uma mente tranquila, sabendo que a dor é uma professora e não uma inimiga. Elas entendem que, ao aprender com o sofrimento, se tornam mais capazes, mais resilientes e mais preparadas para os próximos desafios. Elas não buscam evitar a dor,
mas buscam aprender com ela. E ao fazer isso, elas transformam sua dor em força. Vivemos em um mundo cada vez mais caótico. A pressão diária, as expectativas externas, as incertezas do futuro, tudo isso parece conspirar contra nossa paz de espírito. As distrações são inúmeras, e muitas vezes nos sentimos perdidos em meio ao turbilhão de pensamentos, emoções e eventos imprevisíveis. Nesse cenário, ter clareza mental se torna mais do que uma habilidade. É uma necessidade para sobreviver, e é aqui que entra a mente estoica. Uma mentalidade que busca a verdadeira paz, não nas circunstâncias externas, mas na nossa capacidade de observar a realidade de forma racional e lógica. Para os estoicos, a chave para a felicidade não está no que acontece ao nosso redor, mas em como escolhemos olhar e reagir a esses eventos. A verdadeira liberdade, eles dizem, vem de ter controle sobre nossa mente. O conceito de clareza mental dentro do estoicismo é fundamental. A mente estoica é treinada para permanecer calma, focada e racional, independentemente do caos que ocorre ao redor. Em momentos de crise, quando o mundo parece desabar, é essa clareza que faz a diferença. Enquanto a maioria das pessoas se perde em reações impulsivas, emoções descontroladas e pensamentos confusos, a pessoa que treinou sua mente estoica mantém-se firme. Ela não se deixa levar pela correnteza emocional, mas observa a situação com uma perspectiva racional. Ela não vê o problema como algo que deve ser evitado ou temido, mas como algo que pode ser analisado e enfrentado com lógica e equilíbrio. A habilidade de observar a realidade de forma objetiva e sem distorções é uma das maiores lições do estoicismo. A mente humana tende a reagir automaticamente, seja com medo, raiva, frustração ou ansiedade. Essas reações instintivas são naturais, mas, segundo os estoicos, elas nos afastam da clareza. Elas nos arrastam para um ciclo de pensamentos e emoções que, em vez de nos ajudar a resolver a situação, nos deixam ainda mais confusos e abalados. Para superar isso, os estoicos acreditam que devemos treinar a mente da mesma forma que treinamos o corpo. Eles nos ensinam a observar nossos pensamentos, a questionar nossas emoções e a adotar uma abordagem mais racional diante dos desafios. O primeiro passo para alcançar essa clareza mental é entender que nem tudo está ao nosso alcance. Muitos de nossos pensamentos e emoções surgem como respostas automáticas aos eventos externos, e a maior parte do que acontece fora de nós está além do nosso controle. No entanto, a maneira como respondemos a esses eventos, a forma como escolhemos reagir, isso está totalmente sob nossa responsabilidade. A mente estoica ensina que a verdadeira liberdade vem de controlar o que pensamos e como reagimos. Quando conseguimos observar a realidade sem nos perdermos nas emoções e nos julgamentos automáticos, encontramos uma tranquilidade que não depende do que acontece ao nosso redor. Ela vem de dentro de nós. A prática da clareza mental exige disciplina. Não é algo que conseguimos de forma instantânea, mas sim por meio de um treino constante. Os estoicos acreditam que a mente é como um músculo. Quanto mais a treinamos, mais forte e resiliente ela se torna. Isso significa que, em vez de reagir impulsivamente a tudo o que acontece, precisamos parar, refletir e escolher nossa resposta de forma consciente. Isso não significa ser indiferente ou insensível. Significa ser capaz de escolher, com sabedoria, como se envolver com o que está acontecendo. Significa dar espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que a mente tenha clareza antes de agir. É um processo que exige paciência e prática. Como qualquer treinamento, o progresso será gradual, mas com o tempo, você começará a perceber que pode manter a calma, mesmo nas situações mais difíceis. Quando a tempestade emocional começa a surgir, você será capaz de se distanciar um pouco, observar o que está acontecendo e reagir de uma maneira que seja mais alinhada com a razão do que com o impulso. Isso cria uma sensação de controle, não sobre o que acontece fora de você,
mas sobre como você escolhe interagir com o mundo. Os filósofos estoicos acreditam que a mente tranquila é o maior trunfo de um ser humano. Quando você é capaz de manter a calma, independentemente do caos que acontece ao seu redor, você se torna invencível. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas sim que você será mais capaz de enfrentá-los com clareza e eficácia. Em vez de ser consumido pela ansiedade ou pela raiva, você será capaz de tomar decisões mais racionais e, assim, tomar o controle de sua vida, não importa o que aconteça. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, falou sobre a importância de não ser escravo das emoções. Ele disse que um homem sábio é aquele que é capaz de enfrentar a adversidade com serenidade e discernimento. Esse tipo de clareza mental é algo que qualquer pessoa pode cultivar, independentemente das circunstâncias externas. A chave está em perceber que nossa reação emocional ao que acontece ao nosso redor é uma escolha. Ao aprender a questionar nossas reações automáticas, começamos a recuperar o controle sobre nossa mente e, por consequência, sobre nossa vida. Imagine a seguinte situação. Você recebe uma notícia que não esperava, algo que o abala profundamente. Sua primeira reação pode ser de choque, raiva ou frustração. Essas emoções são naturais, mas o que os estoicos nos ensinam é a dar um passo atrás e refletir antes de reagir. Em vez de permitir que as emoções tomem o controle, você deve se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso reagir de forma construtiva e racional? Essa pausa, esse momento de clareza, é o que transforma uma reação impulsiva em uma ação consciente. E é isso que nos permite navegar pelas adversidades de forma mais eficaz. A mente tranquila é um estado que permite que possamos ver as situações com mais clareza e sabedoria. Quando somos capazes de manter nossa serenidade, conseguimos tomar decisões mais assertivas em vez de sermos arrastados pela confusão mental gerada pela agitação emocional. A mente estoica nos ensina a observar, refletir e escolher nossa resposta com precisão. Isso cria um espaço entre o estímulo e a reação, permitindo que nossa mente se mantenha livre de turbulências externas. Ao desenvolver essa clareza, começamos a perceber que a verdadeira liberdade não está no controle das circunstâncias, mas no controle do que pensamos e como reagimos a elas. Uma das maiores virtudes ensinadas pelos estoicos é o desapego. Eles acreditam que a verdadeira liberdade e a verdadeira força vêm de não nos apegarmos a coisas materiais, nem a nossas emoções. Quando nos tornamos excessivamente ligados a posses, status ou até mesmo a nossas próprias emoções, nos tornamos vulneráveis. O desapego não é sobre viver sem nada, mas sobre a capacidade de viver com o mínimo necessário e, mais importante, a capacidade de não deixar que as coisas externas dominem nossa paz interior. Para os estoicos, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de nos tornar, nas qualidades internas que cultivamos e na força mental que desenvolvemos. Nosso apego às coisas materiais e às emoções muitas vezes nos impede de alcançar a paz de espírito. Muitas vezes buscamos nas coisas externas a felicidade e a satisfação, acreditando que se tivermos mais, seremos mais felizes. Contudo, o estoicismo nos ensina que essa busca incessante pela posse e pela aprovação externa é uma armadilha. Quando nos apegamos a posses materiais, estamos constantemente vulneráveis à perda. Se tudo o que valorizamos está fora de nós, nas circunstâncias, nas coisas e nas pessoas, qualquer mudança externa pode nos causar grande sofrimento. Quando, por outro lado, aprendemos a desapegar dessas coisas, descobrimos que a verdadeira paz vem de dentro, da nossa capacidade de controlar nossas próprias reações, nossas próprias emoções e nossas próprias atitudes. O desapego também nos ajuda a desenvolver a resiliência. Nos momentos de crise ou escassez, aqueles que estão profundamente apegados às suas posses ou ao seu status são os que mais sofrem. A perda de uma propriedade, de uma posição social, de uma relação,
pode desestabilizá-los completamente. Mas para os estoicos, as circunstâncias externas não definem quem somos. A verdadeira força está em manter nossa essência intacta, independentemente do que o mundo ao nosso redor faz. Quando alguém está desapegado, ele consegue ver além do que está acontecendo ao seu redor e não se deixa abalar pelas perdas externas. Ele mantém o foco no que é verdadeiramente importante: sua paz interior, seu caráter e sua capacidade de seguir em frente. O desapego não significa que devemos viver sem paixão, sem ambição ou sem desejos. Não é sobre uma vida sem emoção ou sem conquistas. Ao contrário, os estoicos acreditam que devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos, mas sempre de forma consciente e com a mente aberta para a possibilidade de perder o que conquistamos. A verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas na capacidade de continuar em paz, mesmo quando essas coisas são tiradas de nós. A força está em ser capaz de ser feliz sem depender das circunstâncias externas. Isso é algo que o desapego proporciona: a capacidade de ser pleno, independentemente do que temos ou do que perdemos. A sabedoria estoica nos ensina a não sermos reféns de nossas emoções, principalmente as mais negativas, como o medo e a raiva. Essas emoções, quando não controladas, podem nos dominar e nos tornar escravos das nossas reações. O desapego emocional é a capacidade de não nos identificarmos completamente com as emoções que sentimos. Isso não significa ignorá-las ou reprimi-las, mas reconhecê-las, aceitá-las e então escolher conscientemente como reagir a elas. Não somos nossas emoções, somos o que escolhemos ser, independente delas. Quando aprendemos a nos desapegar das emoções negativas, somos mais capazes de manter a clareza e o controle em qualquer situação, sem ser consumidos por impulsos ou desejos momentâneos. Os estoicos também nos ensinam que a verdadeira liberdade vem de não sermos reféns das coisas que possuímos. Quando nos apegamos excessivamente a um objeto, uma casa, um carro ou qualquer outro tipo de posse material, colocamos nossa felicidade e nossa tranquilidade nas mãos de algo externo. Isso nos torna vulneráveis, pois tudo o que é material é volúvel e temporário. Ao desapegarmos das posses, liberamos a nós mesmos da necessidade constante de acumular e garantir a segurança através das coisas externas. Isso não significa que devamos viver em escassez ou em negação das nossas necessidades materiais, mas que devemos aprender a ver a verdadeira riqueza não nas coisas que possuímos, mas nas nossas atitudes, nas nossas virtudes e na nossa paz interior. O desapego também nos permite viver de forma mais livre, mais leve. Quando não estamos constantemente preocupados com a manutenção das coisas materiais, com o que os outros pensam ou com o que temos, podemos focar no que realmente importa: nosso crescimento pessoal, nosso bem-estar mental e emocional e nossas relações mais autênticas. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com a ideia de que precisamos ter mais, ser mais e conquistar mais. Mas os estoicos nos lembram que a verdadeira felicidade não vem do acúmulo, mas da simplicidade, da moderação e da capacidade de estar em paz com o que já temos e com quem já somos. Um exemplo clássico de desapego é o do filósofo Epicteto, que nasceu escravo e viveu uma vida de grandes dificuldades. Ele perdeu tudo o que tinha, mas nunca perdeu sua liberdade interna. Mesmo em circunstâncias extremamente difíceis, Epicteto manteve uma postura firme e desapegada, ensinando a seus seguidores que a verdadeira liberdade vem da capacidade de não se apegar ao que não está sob nosso controle. A vida de Epicteto foi marcada pela perda de bens materiais, pela dor física e pela opressão, mas ele nunca perdeu a sua paz de espírito. Para ele, a felicidade não dependia das circunstâncias externas, mas da maneira como ele escolhia responder a elas. Essa ideia de desapego é poderosa, porque nos ensina que a verdadeira força não está no controle sobre o que possuímos ou nas emoções que sentimos, mas na nossa capacidade de continuar sendo quem somos, independentemente do que o mundo nos oferece.
Quando conseguimos nos desapegar, começamos a perceber que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de nos tornar. Não somos definidos pelas coisas que possuímos ou pelas emoções que sentimos. Somos definidos pelas nossas ações, pelos nossos valores e pela nossa capacidade de manter nossa paz interior, mesmo em meio às tempestades da vida. Portanto, o desapego é uma ferramenta poderosa que nos permite viver uma vida mais plena e mais livre. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro e que a felicidade não está nas coisas externas, mas na nossa capacidade de lidar com o que a vida nos traz. O desapego não é sobre renunciar ao que temos, mas sobre aprender a não ser refém do que possuímos, nem das emoções que surgem dentro de nós. Chegamos ao ápice de nossa jornada filosófica, onde a verdadeira força se revela não apenas em como enfrentamos as adversidades ou controlamos nossas emoções, mas em como escolhemos viver com um propósito maior. O grande objetivo da filosofia estoica é claro: viver uma vida que seja alinhada com algo maior, algo que transcende o efêmero prazer e o conforto momentâneo. Para os estoicos, a vida só encontra seu verdadeiro sentido quando a vivemos com integridade, honra e um compromisso profundo com nossos princípios. Em um mundo repleto de distrações e tentações, a verdadeira força vem de nos mantermos fiéis a um propósito claro e inabalável. A filosofia estoica nos ensina que, para viver de forma plena e significativa, precisamos ter clareza sobre o que é realmente importante. Não podemos nos perder nas pequenas coisas ou nos desviar por cada modinha passageira que aparece em nosso caminho. O estoicismo nos desafia a olhar para o que realmente importa: a nossa essência, os nossos valores, o impacto que causamos no mundo e a maneira como vivemos nossa vida. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, não é a liberdade de fazer o que queremos a qualquer momento, mas a liberdade de viver de acordo com os nossos princípios mais profundos, sem ser refém das circunstâncias externas. Viver com propósito é ter a coragem de seguir uma trajetória que reflete o que há de melhor dentro de nós, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar dessa rota. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos estimula a buscar prazer, conforto e conveniência. Estamos cercados por opções que nos prometem felicidade imediata, mas que no final deixam um vazio profundo. As redes sociais, a busca incessante por status e reconhecimento, o consumo sem fim de produtos e serviços, tudo isso nos distrai de algo muito mais essencial: viver uma vida com significado. O estoicismo, por outro lado, nos ensina que a verdadeira felicidade não vem dessas fugas temporárias, mas de viver de acordo com o que é perene e duradouro. Os nossos valores, nossa honra e nossa capacidade de servir a algo maior do que nós mesmos. Os grandes homens e mulheres da história, os verdadeiros exemplos de força e grandeza, não buscaram o prazer imediato. Eles buscaram algo mais. Eles buscaram um propósito maior, uma razão para existir que fosse mais significativa do que acumular riquezas ou status. Pense em figuras como Sócrates, Marco Aurélio e Epicteto. Cada um deles, à sua maneira, viveu uma vida de integridade e propósito. Mesmo diante das maiores adversidades, eles enfrentaram dificuldades imensas, mas nunca perderam o foco no que realmente importava: viver de maneira fiel aos seus princípios, ser autênticos e deixar um legado de sabedoria para as gerações futuras. Eles nos ensinaram que a verdadeira força vem de viver com consciência e intenção, em vez de se deixar levar pelas tempestades externas. Esse compromisso com um propósito maior é o que nos dá direção. Quando vivemos com propósito, nossas ações têm mais significado, nossos desafios têm mais sentido e até nossas falhas se tornam oportunidades de aprendizado. A vida não é feita apenas de momentos de prazer ou sucesso, mas de como enfrentamos as dificuldades e como escolhemos viver, dia após dia, com base em nossos valores mais profundos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em escolher um caminho que reflita quem somos e o que acreditamos, independentemente das pressões externas.
O propósito maior não é algo que vem de fora, mas de dentro. Ele não é algo imposto pela sociedade ou pelas expectativas dos outros, mas algo que nasce de nossa própria reflexão e autoconhecimento. Viver com propósito significa alinhar nossas ações com nossas convicções mais profundas, fazer escolhas conscientes e viver com honra, mesmo quando ninguém está olhando. O mundo moderno, com sua correria e distrações, pode nos fazer esquecer disso. Mas a filosofia estoica nos lembra constantemente da importância de ter um objetivo claro e de viver uma vida que realmente tenha valor. A verdadeira força, portanto, não está na busca por prazer ou em tentar evitar o sofrimento, mas em viver com um propósito que vá além de nós mesmos. Quando temos um propósito, as dificuldades da vida deixam de ser obstáculos intransponíveis e se tornam etapas em uma jornada mais grandiosa. As adversidades, em vez de nos derrubar, nos fortalecem e nos ensinam. Com o propósito claro em mente, cada desafio se torna uma oportunidade de crescer e nos aproximar da pessoa que realmente queremos ser. Viver com propósito é a chave para uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vai além do imediato e do superficial, buscando sempre o que é mais profundo e significativo. Agora pergunto a você: está pronto para viver uma vida que realmente vale a pena? Está pronto para se desapegar das distrações e buscar aquilo que realmente importa? Está pronto para viver com propósito, fazer escolhas conscientes e ser fiel aos seus princípios, não importa o que aconteça ao seu redor? O estoicismo nos desafia a encontrar a nossa verdadeira força e a usá-la para viver com significado e impacto. E essa é uma jornada que, ao contrário das que nos são vendidas pelas falsas promessas do mundo, tem um verdadeiro valor. O propósito maior está ao seu alcance. Agora, é com você. Se você se sente inspirado por essas ideias e quer continuar explorando o poder do estoicismo e de outras filosofias para transformar sua vida, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre como viver com propósito, integridade e verdadeira força.